Se você deseja se aposentar jovem e rico, é necessário trabalhar arduamente para obter o tipo certo de renda. Meu pai rico costumava dizer: não peça um aumento, em vez disso, comece a perguntar como você pode servir mais pessoas. Na verdade, se você quer ser rico, não deve buscar um aumento. Receber um aumento significa trabalhar com dinheiro errado. Já compartilhei como me aposentei cedo, aumentando minha dívida em vez de tentar me livrar dela, como a maioria das pessoas faz. A lógica por trás desse pensamento é que existe uma dívida boa e uma dívida ruim, e a maioria das pessoas está atolada em dívidas ruins. O mesmo acontece com a renda. A maioria das pessoas não percebe que existem rendas boas e rendas ruins, e não enriquece porque trabalha arduamente para obter a renda ruim. Quando você pede um aumento, está pedindo um aumento para a renda ruim. Se você deseja se aposentar jovem e rico, precisa trabalhar duro para obter o tipo certo de renda. Existem três tipos diferentes de renda. A primeira é a renda comum, que é quando você trabalha por dinheiro e recebe esse dinheiro na forma de salário. Quando você pede um aumento, recebe um bônus extra, comissão ou gorjeta, aumentando esse tipo de renda. A segunda é a renda de portfólio, geralmente obtido por meio de ativos de papel, como ações, títulos e fundos mútuos. Se você espera viver sua aposentadoria com dinheiro investido em fundos de previdência, por exemplo, essa renda provavelmente virá desses investimentos. A terceira é a renda passiva, geralmente obtida por meio do mercado imobiliário, royalties de patentes ou propriedades intelectual. No caso de músicas, livros ou outros ativos intelectuais de valor, essa renda é gerada. Em vez de procurar um emprego com um salário maior, meu pai rico acreditava que o pior tipo de renda para se trabalhar duro era a renda comum. Isso ocorre por quatro razões principais. Ela é altamente tributada e você tem menos controle sobre ela. Portanto, se você deseja se aposentar jovem e rico, é fundamental buscar a renda certa e não se limitar a trabalhar arduamente pela renda comum. Quanto você paga de impostos e o tempo que você precisa trabalhar diretamente para receber essa renda são questões que consomem seu precioso tempo. A oportunidade de alavancar a renda comum é mínima. A principal forma que as pessoas tentam aumentar essa renda é trabalhando mais, e geralmente não há valor residual no trabalho. Em outras palavras, você trabalha, é pago por isso e precisa trabalhar novamente para ser pago novamente. Segundo meu pai rico, há muito pouca alavancagem quando se trabalha pela renda comum à medida que se cresce. Sempre achei interessante que meu pai rico não gostasse da renda comum. Ele costumava dizer que o pior conselho que você pode dar a seu filho é incentivá-lo a estudar para conseguir um emprego bem remunerado. A razão pelo qual ele dizia isso não era porque ele era contra os estudos, mas sim porque ele era contra ensinar seus filhos a passar a vida trabalhando por uma renda comum. A maioria das pessoas que eu conhecia sonhava com empregos bem remunerados e com uma renda comum elevada. Como eu disse, a diferença entre as realidades era mais do que apenas diferenças. Era exatamente o oposto. Meu pai rico costumava dizer que ensinar as pessoas a passar a vida trabalhando para obter renda comum é como ensinar alguém a ser um escravo muito bem remunerado por toda a vida. Se você deseja investir em conhecimento para aprender a ganhar dinheiro, saiba que sempre deixamos uma aula gratuita no primeiro comentário fixado, onde vamos te ensinar a criar um negócio que pode gerar de 3 a 10 mil reais por mês. Aproveite, porque não sabemos até quando essa aula estará disponível gratuitamente. Meu pai rico gostava de renda passiva, embora ele recebesse todos os três tipos de renda. Se tivesse que escolher entre elas, ele escolheria a renda passiva o tempo todo, porque era a renda pela qual ele precisava trabalhar menos para ganhar, e muitas vezes era menos tributada. Ela consistentemente rendeu algum dos maiores retornos. Durante um longo período de tempo, em outras palavras, ele trabalhou arduamente para obter renda passiva.
No longo prazo, ele trabalhava cada vez menos, servia cada vez menos pessoas e ganhava cada vez mais à medida que envelhecia. Na minha busca por me aposentar jovem e rico, eu precisava saber com qual tipo de dinheiro eu trabalharia. Foi assim que conseguimos nos aposentar cedo, porque nosso plano nos levava a trabalhar arduamente para obter renda passiva, não renda comum, que é o que a maioria das pessoas faz. Outra diferença é que planejamos nos aposentar com mais renda passiva, não renda de portfólio, que também é o que a maioria das pessoas faz quando planeja sua aposentadoria. Embora a maioria das pessoas se aposente com receita de portfólio, nem sempre é a melhor opção, pois é a segunda mais tributada das três rendas, e o imposto são a maior despesa ao longo da vida. Meu pai rico recebia os três tipos de renda, porque cada uma delas tem suas vantagens e desvantagens. Meu pai pobre trabalhou arduamente apenas por um tipo de renda. Essa diferença entre os dois fez uma enorme diferença ao longo da vida de cada um deles. Meus dois pais não trabalharam arduamente pelo mesmo tipo de dinheiro. Meu pai pobre repetia constantemente: estude para conseguir um emprego com um alto salário. Meu pai rico dizia: não é o quanto você ganha que importa, mas sim quanto dinheiro você guarda. Além disso, a receita comum é aquela pela qual você trabalha mais duro e permite que você guarde menos. Ele dizia que é o dinheiro que tem que trabalhar duro, não você. Meu pai rico também chamava com frequência a receita comum de receita via salário, pois é o dinheiro que é tributado em cerca de 50%. Isso ocorre porque não importa o quanto você ganhe, o governo sempre acaba levando praticamente metade de uma forma ou de outra. Se você ganha $50.000 por ano, pelo menos $25.000 acabam indo para o governo, e boa parte disso sequer passa pelas suas mãos, pois já está retido na fonte. Mesmo depois de receber os $25.000 restantes, a carga tributária continua. Como a maioria das pessoas sabe, há impostos sobre o que você ganha, gasta, poupa, investe e até mesmo quando você morre. Na verdade, o imposto sobre herança pode ser muito alto se você não se preparar para isso. Como o meu pai rico sempre dizia, se você não tem um plano para o seu dinheiro para quando você morrer, o governo tem. Do ponto de vista do meu pai rico, uma abordagem pouco inteligente. Trabalhar arduamente e permitir que o governo fique com pelo menos 50% do que você ganha não é uma estratégia financeiramente vantajosa. Alguns anos atrás, a taxa de imposto nos Estados Unidos era mais alta ainda que 50%. Embora tenha diminuído nos últimos anos, muitas das brechas foram eliminadas para compensar a redução do imposto. Portanto, quando meu pai rico estava obtendo seus primeiros lucros, ele costumava chamar a renda comum de dinheiro 80%, referindo-se ao percentual que o governo confiscava das pessoas com altos salários. Meu pai pobre não sabia que existia uma diferença entre os diferentes tipos de renda, e como ele não tinha conhecimento dessa diferença, ele trabalhou arduamente por dinheiro, 50%. Ele então decidiu comprar uma casa maior para se beneficiar de benefícios fiscais que ele nunca conseguiu obter. Em vez de aprender mais sobre os diferentes tipos de renda, meu pai voltou a estudar para obter uma promoção e um aumento salarial. Em outras palavras, ele trabalhou duro, estudou muito, ganhou mais e pagou cada vez mais impostos, porque ele estava trabalhando para ganhar dinheiro de 50%. Meu pai rico tinha dificuldade em entender as pessoas que passavam a vida em busca de empregos com remuneração mais alta ou aumentos de salários. Ele costumava dizer: quando você recebe um aumento, o governo também recebe. Trabalhar duro por 50% do dinheiro não era uma escolha financeiramente inteligente. Hoje, a maioria das pessoas está tentando se aposentar usando o que meu pai rico chamava de dinheiro 20%, que é proveniente de ganhos de capital, valorização de ações e às vezes imóveis. Quando os políticos mencionam que estão oferecendo uma redução de impostos para os ricos, geralmente estão se referindo a uma redução do imposto de renda sobre investimento. Muitas pessoas estão sendo financeiramente mais inteligentes e não estão trabalhando tanto para obter uma renda comum. Ao negociar uma nova proposta de emprego, muitas pessoas solicitam opções de ações, conhecidas como stock options, que podem equivaler a 20% do dinheiro. Se a empresa tiver sucesso,
Parte desse valor é tratada como renda comum, mas a parcela que se valoriza pode ser considerada 20% do dinheiro. No entanto, a opção de ação também pode não ter o valor se o valor da empresa não aumentar no mercado. O ponto é que as pessoas estão aproveitando as vantagens fiscais e os diferentes níveis de alavancagem dos diferentes tipos de renda. A diferença entre os ricos e os não ricos é que a maioria das pessoas não sabem que existem tipos diferentes de renda e trabalham arduamente para obter o tipo errado de renda. Uma das razões pelas quais minha esposa e eu conseguimos nos aposentar cedo foi porque utilizamos o dinheiro diferido dos impostos, o que meu pai rico chamava de dinheiro 0%. Esse dinheiro é proveniente de ganhos de capital, de que não são tributados imediatamente e é deferido até o momento em que escolhemos pagar esses impostos. Nos Estados Unidos, uma das vantagens de investir em imóveis, em comparação com os ativos em papel, é a existência dessa brecha legal no Código Fiscal. O governo permite essa brecha porque deseja que os investidores mantenham seu dinheiro investido em imóveis, fornecendo um suprimento habitacional para aqueles que optam por não comprar uma casa ou que não têm condições de fazê-lo. A redução de impostos faz com que os investidores como eu e Kim continuem a garantir uma oferta abundante de imóveis para aluguel, o que, por sua vez, reduz o custo da moradia. Esses incentivos fiscais também mantêm o setor imobiliário aquecido e contribuem para a força da economia do país, uma vez que o setor imobiliário é um grande segmento da economia americana. Se o setor imobiliário sofrer, o país também será afetado. Em resumo, é importante lembrar do nosso compromisso em crescer, comentar, compartilhar e contribuir para a comunidade. Sempre lemos e nos inspiramos com os testemunhos das mudanças que estamos causando na vida das pessoas. Compartilhe e ajude mais pessoas a conhecerem esses conceitos, compartilhando o conteúdo com seus amigos, conhecidos em suas redes sociais. Utilize o que aprendeu aqui hoje para criar algo magnífico em sua vida. Desejamos sucesso e muita abundância financeira para você.